Vou colocar isso aqui que eu começo sempre com essa garrafa na mão, não sei pra quê. Rapaziada, é o seguinte, estamos aqui diretamente do Rio de Janeiro, essa cidade que tá cada vez mais quente, hein, Gisele? Por isso que a gente não sai daqui, né? A gente gosta do calor, né? Então estamos no Rio de Janeiro, o quente, o clima quente aqui do Rio de Janeiro, para trocar uma ideia com um cara que vocês, talvez muita gente não conheça, mas boa parte de vocês já foi em eventos que ele comanda. Por exemplo, a Tardezinha. Estou aqui com o Rafael Liporassi, um dos donos da Tardezinha, meu irmão. Eu sou o líder dos coadjuvantes. O professor, viu? Chamado professor da galera. Isso é uma verdade. 16 anos dando aula. Cara, vamos falar disso também. Vambora. Antes de começar o papo, ó, se inscreva no canal, dá o like no vídeo, comenta alguma coisa assim do tipo, pô, eu fui na Tardezinha de tal cidade, pô, eu gosto muito do Thiaguinho quando ele canta tal música lá na Tardezinha. Comenta qualquer coisa pra engajar, que isso é importante. E também torne-se membro aqui do canal. Como é que é esse negócio de se tornar membro, Brito? É o seguinte, você paga R$5 ou R$15 e você vai ter acesso a um conteúdo exclusivo. Aí você ajuda a gente a comprar essa água, pagar essa luz, pagar o condomínio, enfim, você ajuda o Brito Podcast e a gente te ajuda trazendo mais conteúdo aqui pra você curtir e conferir aí na sua casa, tá bom? E outra coisa importante, você que é músico, tem muito músico, né, que assiste aqui a gente, quer aprender os caminhos, os segredos do Spotify? Clica no meu grupo do WhatsApp que tá aqui na descrição, a gente vai disponibilizar um material incrível pra acelerar o seu crescimento na música, porque não adianta ter talento, gente. Quanta gente de talento não tem por aí, mas que acaba não chegando porque não sabe os caminhos, né? A gente vai falar muito disso aqui. Se você não souber os caminhos, você não chega. Então esses caminhos, para quem é músico e quer aprender o Spotify, vão estar lá no meu grupo do WhatsApp, a Tropa do Brito, beleza? Um convite especial para você que trabalha com música, para você que é cantor, para você que tem grupo de pagode, para você que trabalha com música em geral. Dia 10 de março, ao vivo aqui no Brito Podcast, vai ter uma aula ao vivo, exclusiva e gratuita sobre Spotify. Todos os caminhos e segredos para você, música independente, conseguir alcance de fato na sua carreira. Então não perca essa super oportunidade de aprender no dia 10 de março, ao vivo aqui no Brito Podcast, link na descrição. E agora a gente vai curtir esse super papo. Dá o like, se inscreve no canal que o papo tá incrível. É isso, esqueceu alguma coisa, Zé? Você é minha diretora, hein? Se eu esqueci, você fala, hein? Me chama a atenção aí. Liporassi, seguinte, meu irmão, satisfação ter você aqui. Eu queria já começar parabenizando pela Tardezinha, cara, porque quem é do pagode vai à Tardezinha e vê, enfim, todo o conteúdo que vocês fazem e sente orgulho, cara, porque é um trabalho incrível que a maior turnê da música da história, né? A maior turnê de música da história, né? Daí você já tira a grandiosidade e é do pagode, né, cara? Então, assim, primeiro, parabéns por isso e bem-vindo aqui ao Brito Podcast também. Obrigado, Brito, uma honra estar aqui. Eu sempre começo falando que é um prazer falar da maior turnê brasileira da história, liderada e comandada por dois pretos, que começou pequenininho e que colocou o maior segmento do Brasil no lugar que ele sempre tinha que estar. Caramba, e deve ter sido um desafio incrível, assim, né, cara? Porque não é fácil você fazer um evento só, né? Você que faz eventos também, shows, você sabe a dificuldade. Quando chegou o convite, né, da Tardezinha, a gente já ouviu o Zulu falando, inclusive, aqui, né, como surgiu a ideia e tal, e aí ele falou que surgiu ali a ideia, ele contactou o Renan. Isso. Quando e como o convite chegou pra você? Foi através do Renan? Pelo Renan, né? Literalmente isso. O Renan me liga, tem essa troca de ideia do Zulu com o Thiago, liga no Renan, o Renan me liga. E aí, meu papel ali foi amarrar isso tudo num produto. Né? Então o Renan me liga e fala, pô, vamos fazer, tem uma possibilidade do Thiago, pô, o Zulu me ligou aqui, vamos colocar de pé um evento no Rio Beat Club, que era meu? Aí eu falei, claro, vamos. Só que aí eu fui além. Aí eu peguei, coloquei isso debaixo do braço e estruturei. Já palco na piscina, pra quem que a gente fala, qual o contexto e tudo mais. Claro que a parte artística e musical sempre veio do Thiago, mas aí dali a gente começou. Então o convite chegou pelo Renan e desde esse dia eu não larguei mais esse brinquedo. E quando chegou assim essa ideia, essa estrutura, né? Palco 360, piscina, isso aí foi bolado por vocês? Qual foi essa? Foi nosso. Quando chegou, e aí isso já é uma parte da minha contribuição, quando chegou para mim, eu tentei construir ali um projeto junto com eles, que a gente criasse alguma coisa diferente. E quando o Thiago se colocou disponível a fazer algo como fosse, independente do que fosse. Ele acreditou com a sua ideia. Era só um pagode, então qualquer coisa cabia. A gente queria fazer algo literalmente que não vinha acontecendo naquele momento. E a gente optou por fazer um negócio intimista. Se a ideia surgiu para o Thiago e o Zulu fazerem um pagode ali, então a gente tinha que transformar o pagode da casa deles num pouquinho maior. Então, na nossa casa,
para os nossos amigos. E dali começou. E eu acho que uma das coisas que talvez tenha sido uma das primeiras fórmulas disso é que a gente chegou num lugar onde naquele momento você não imaginava um artista do tamanho do Thiago, Thiago grande, gigante naquele momento, sempre, né, mas naquele momento especial, ia pra Globo fazer um programa ao vivo, se colocar disponível para fazer um evento para até 2.000 pessoas, que na primeira deu 1.000. Então, assim, você ter a possibilidade de ver um cara do tamanho do Thiago cantando nessa distância que a gente tá, e olhando para o lado, e olhando todos os teus amigos, e sabendo como os teus amigos estavam, onde estavam os teus amigos, no olhar, literalmente virou um negócio nosso. Eu acho que esse DNA e essa essência foi o primeiro acerto. Porque todo mundo meio que procura uma experiência única, né? Quando vai num evento. E essa experiência tem muito disso, né? Uma exclusividade ali, né? De ser algo intimista, né? Eu acho que é um pouco fazer parte desse grupo de pessoas, assim, né? E o intimista de gente grande. De gente então grande. É o intimista com o artista do tamanho do Thiago, num local icônico na cidade, e quando você olhava para o lado, era o Romário aqui, era um outro ali, eram os amigos do Thiago, eram os amigos do Zulu, eram os nossos amigos que têm alguma influência no entretenimento da cidade, e aí você falava, cara, aqui é o lugar que a galera tá curtindo de maneira diferente. E literalmente as pessoas só queriam curtir. O Tardezinha nunca foi aquele lugar frenético, de pegação, de adrenalina. Não, é o lugar que você fala assim, cara, esse é o meu momento. Então você vai procurar pegação em outros eventos, você vai procurar os eventos. O Tardezinha é o momento que você fala assim, aqui é o momento que eu quero viver e relaxar com a minha galera. E o Tardezinha sempre teve isso. Cara, e assim, eu percebo que... Por isso até que a gente convidou separadamente, né? O Zulu, você e tal. Depois a gente vai trazer o Renan também, se ele topar bater esse papo. O Tardes, ele juntou um grupo de pessoas para gerenciar, que cada um tem uma expertise diferente, digamos, né? E pelo que eu vejo, que você é o cara da estratégia, o cara que é... Como é que eu vou dizer? O que tem a parte acadêmica apurada para poder visualizar, né? É meio por aí. Por aí. A Tardezinha, ela agora virou de fato uma empresa, né? A Robustez, então eu sou o CEO dessa operação. É exatamente isso, a gente achou os papéis, e aí é correto da minha parte dizer que se hoje eu tô nesse papel, é porque a Ellen teve a humildade, a grandiosidade, a generosidade de me deixar assumir esse papel de conduzir a Tardezinha. Então, em algum momento, a gente se olhou e a gente entendeu que ela cuida do Thiago, e quanto maior a carreira do Thiago André, Paz e Bem, for maior, melhor para Tardezinha, e eu lidero a Tardezinha, que quanto maior, melhor para o Thiago. Isso se retroalimenta. Só que, você imagina, né? Ela é a CEO do Paz e Bem, tá com o Thiago desde que nasceu, e ter a grandiosidade de falar, cara, Liporace, esse protagonismo aí de liderar a Tardezinha é seu, ok? Ok. Confiança, né? E todo mundo entender essas habilidades e me dar esse papel de montar estratégia, de liderar o processo, de estar à frente das coisas, de entender como o nosso time joga, de separar as camisas e que cada um sabe onde o outro está no campo, só no olhar. Eu acho que além disso ser hoje o meu papel, me orgulha saber que tanto a Ellen quanto o Thiago e o Zulu e o Renan e todo mundo falou, cara, ajuda a gente aqui, pode ir, a gente apoia. Porque meu jeito não é fácil, né, Neto? Assim, eu sou um cara que não é fácil lidar comigo. Você vê, eu sou um cara mais incisivo, um cara mais enfático e tal. Isso gera alguns atritos e a gente não tem. A gente tem uma relação incrível, uma relação familiar, quase, mas cada um sabendo onde jogar. E o meu papel é administrar isso tudo, traçar a estratégia, montar os planos, dividir os times e fazer a coisa acontecer. Eu dou a cadência do negócio. O Thiago canta 5h30 lá em cima e eu boto a galera para trabalhar 5h30. Então, é meio que esse meu papel. Mas, de fato, hoje a gente tem um time muito bacana e essa relação nas lideranças, de cada um saber o teu lugar e torcer pro outro brilhar. Quando eu vou fazer qualquer palestra grande ou tô aqui, Thiago vê todo o podcast, a Ellen, o Zulu, o time inteiro, olha tudo, aí me parabeniza, me elogia. Então tem zero vaidade, sabe? Todo mundo deixou e falou assim, cara, se você é o cara que pode ajudar a gente a pilotar isso aqui estrategicamente, a gente confia em você, segura isso aí e no final entrega. E aí eu entrego. É um time mesmo, né? É um time. Todo mundo jogando bem, o resultado vai ser positivo, né? E quando começou lá no Rio Beach Club, né? O primeiro ali,
Ali você já foi mapeando na sua cabeça onde você queria chegar com o evento? Já tinha algo mais ou menos projetado para chegar onde chegou? Ou aos poucos você foi vendo essa oportunidade de negócio, visualizando um crescimento? Como é que foi isso assim, cara? O Tardezinha é uma construção de 10 anos, né? De mais de 200 edições. Então, a gente naquele dia, a gente sabia que a gente tinha criado algo mágico. Ali naquele primeiro momento ali. Naquele primeiro momento. Sim, sim. Thiago sai do palco falando isso pro Zulu, a gente se olha lá e se fala, a gente entendeu que a gente tinha feito isso, mas eram 4. Então, a gente fez o primeiro, o segundo já foi porrada, o terceiro e o quarto, golaço. O 4 virou 8. Sim. Uma pergunta só, assim, para não deixar passar. Esse primeiro, financeiramente, foi vantajoso? Uma assim? merda. Ó, isso é bom, viu? Um corte aí, ó. Uma merda. A primeira foi ruim, financeiramente caiu. Só que o Thiago, ele comprou o projeto, ele não tinha cachê. Ele era sócio do projeto, e o Thiago foi sempre sócio do projeto, da alegria e na dor. Graças a Deus a gente teve mais alegria do que dor. Mas no comecinho ali teve dor. Esse primeiro não vai dar grana. Primeiro a gente fez pra testar, pra entender o piloto e tal. Claro que não. Então assim, mas o segundo já. O terceiro mais. O quarto mais. Aí para. Temos mais 4 datas, que o Thiago liberou mais 4 no segundo semestre. Vamos fazer? Vamos. Então a gente foi ali, a gente entendeu que tinha algo mágico, que tinha algo diferente, mas a gente tinha que experimentar mais pra entender o quê. E aí a gente virou 4, que virou 8, mas ali a gente já foi construindo o horizonte. Chegou um momento que já não cabia mais no Beat Club, a gente já começou a crescer, foi para um lugar de 2.000 para 5.000, testamos no interior de Minas, depois testamos no interior de São Paulo, não fomos para São Paulo logo de cara. Pô, você fez 8 datas de sucesso no Rio? O que é o natural? Vai para São Paulo. A gente fez interior para poder testar o modelo fora do Rio, a pujança. Essa tranquilidade de saber crescer também é importante, né? Eu acho que é fundamental e a válvula do Tardezinha. Talvez seja a grande força do Tardezinha hoje. Lotar estádios, é que ele não resolveu lotar o estádio da noite pro dia. Ele chegou no estádio. Então, quando a gente chega, por exemplo, no estádio em Recife, igual vai ser esse ano, Arena Pernambuco, a gente já fez 4 lugares lá. Então a gente começou para 2.000, 3.000, 5.000, para chegar em 30, 40. E isso em todos os lugares. No Rio é o melhor exemplo. O Rio começa no Rio Beach Club para 2.000, vai para o Lagoon e Marina da Glória 5.000, Marina da Glória é parte interna, da Marina da Glória parte interna, vai para a parte interna para 15.000, vai para o Maracanã para 45 e depois volta para fazer Parque Olímpico para 85. E agora faz uma data no Engenhão esgotado com a mesma carga de ingresso Coldplay. Então assim, é construção, Brito. A gente não dá pra gente acelerar o processo. O processo ele tem um passo a passo, ele tem um crescimento, ele tem uma maturação. Não dá pra você acelerar isso. E você tem que ter essa paciência. E hoje ninguém tem paciência pra nada. Num mundo cada vez mais dinâmico, cada vez mais veloz, que não estalar de dedo, não digitar numa tela de 15 segundos, as pessoas acham que o mundo muda. As pessoas não querem esperar 10 anos. As pessoas não querem esperar 192 edições, que foi quando a gente abre a turnê 23, a gente já fez 192 edições. Então, assim, já tinha rodado o Brasil inteiro. Então, a gente, de fato, a gente foi ali crescendo naturalmente, mas nesse crescendo naturalmente, sempre encaixando a estratégia. E como a gente nunca sabia se ia ter o ano seguinte, desde o primeiro ano... Que dependia da estratégia, que dependia de tudo, a gente foi moldando a estratégia. Qual a estratégia para 2015? Qual a estratégia para 16? Qual a estratégia para 17? E hoje eu te falo, a gente só tem estratégia de 25. É ano a ano mesmo. Só tem estratégia de 25. E depois, aí a gente vive o ano pré fazendo o planejamento, executa. Quando passa os primeiros 4, 5 meses, a gente senta e fala assim, próximo passo. E a gente não sabe qual é. O próximo passo pode ser não fazer. Ou o próximo passo pode ser fazer daqui a 10 anos. Ou o próximo passo pode ser, vamos abrir mais 2 datas extras? A gente não sabe. Então isso é muito legal no Tardezinha. A gente vive ele de maneira única e pautado num planejamento baseado numa história de 10 anos. E não ao contrário. A gente cria um objetivo que a gente não sabe nem se é factível e corre atrás dele. A gente sabe o que a gente já viveu e sabe que tem potencial para chegar. Aí a gente prepara a estratégia para chegar onde a gente queria. Muito bom, cara. No começo a gente acabou nem falando, né? Mas você é professor, né? Vamos falar pra galera te conhecer um pouco mais, né? Você deu aula na ESPN, é isso? ESPN Bebec, mas a minha vida é na ESPN. E dando aula de? Marketing, empreendedorismo, mídias diferentes, coisas diferentes. E você é do Caxambi, né? Sou do subúrbio do Rio. Ouvia pagode e tal? Ouvia pagode, né? No Caxambi lá tem, né? Terra do Thiago Soares, inclusive. O Caxambi tem firme.
Cara, e isso te ajudou quando você se deparou num projeto de pagode? Porque tem isso também, né? O pagode, ele tem algumas peculiaridades, né? E você, por ser do subúrbio, por conhecer essa magia que tá por trás, te ajudou de alguma maneira? Ajudou na afetividade. Sim. Porque eu veio pro meu colo um produto que eu tenho afetividade. Legal. Eu sou do subúrbio, nunca gostei de música gringa, eu não entendo música gringa. Se você fizer um desafio comigo aqui, a Beyoncé e a Rihanna, tá arriscado eu errar. É nesse nível do meu desconhecimento de música gringa. E não é demérito ou mérito, eu simplesmente gosto da música nacional. Música brasileira, sim. E a música nacional, no subúrbio, ela é basicamente samba, pagode, funk e tudo mais. Sim. Só que o samba e pagode, ele sempre foi mais linear, né? Ele teve menos ciclos. Então sempre foi muito do que eu vivia ali. E quando você chega num projeto, se depara nesse projeto, e talvez o Renan tenha tido esse mesmo o sentimento que eu, assim, você tem uma questão afetiva que eu já falei isso pro Thiago, eu tava no último show do Exalta, pô. Então assim, cara, caiu no meu colo, porra, presente de Deus, porra, graças ao meu amado Renan e ao iluminado Zulu que não desistiu da ideia, fez de uma brincadeira uma ideia, caiu no meu colo um negócio que me gerou um monte de memória afetiva que eu falei, opa, calma aí. Isso aqui pode ser uma coisa que eu vou me apaixonar. E hoje eu sou literalmente apaixonado porque o Tardezinha retrata tudo que eu queria na minha vida. Ele retrata uma história bem sucedida que começou pequena, ela retrata uma história de conquistas e derrotas, mas de cabeça erguida, de uma relação entre os sócios, entre as lideranças muito bacana, e que conseguiu literalmente colocar a gente liderando o maior projeto de pagode que eu lá no Caxambi, no Colégio Santa Mônica, talvez nunca fosse possível pensar. Assim como talvez lá no interior, onde o Thiago não era possível ele pensar que ele seria esse cantor que é. Ou em São Gonçalo, no Zulu. Então, assim, é lógico que ter toda essa relação afetiva com esse segmento, com isso, e ser fã, na hora que veio eu falei, cara, então esse brinquedo aqui deixa eu cuidar diferente, porque esse aqui eu acho que pode, de fato, levar a gente para outro lugar e que eu vou acabar me apaixonando por ele, a diferença é que me apaixonei no primeiro olhar. Cara, é legal ouvir você falar isso, porque a gente conversou com o Zulu, né? A galera pode curtir, inclusive, aqui no canal o Papo. Já conversei com o Thiaguinho também. E conversando contigo agora, a gente sente o quanto vocês são apaixonados pela Tardezinha. Não é só grana, né? Porque tem gente que vai falar, mas é porque dá muito dinheiro, é fácil se apaixonar. Mas o dinheiro, ele veio em função do sucesso, que vem em função desse... Não é só do trabalho empregado, né? É do amor ao negócio, né? Isso faz muita diferença, né? 100%. Se você me pergunta, e todas as palestras que eu faço, eu falo, o Tardezinha é a representação do amor, no caso de uma amizade, em forma de evento. Sim. O Zulu e o Thiago se amam. Assim, eles têm uma relação de amizade amorosa. Eles transmitiram isso pra gente. E a gente transmite isso pra todos. Pra todo mundo que trabalha, pra todo mundo que faz. Então, quando a gente vai abrir uma Tardezinha, a gente reúne todo mundo. As pessoas são apaixonadas pela Tardezinha tanto quanto a gente. Se você pegar o corte no documentário da última Tardezinha na Neoquímica Arena, é todo mundo chorando. Passa uma hora a câmera, que passa, tá todo mundo chorando e todo mundo mesmo. As esposas, nós, as pessoas que trabalham. Então a gente de fato colocou muito amor nisso. E o Tardezinha, na verdade, é uma paixão de todos nós. Hoje eu te falo, nós somos apaixonados pela Tardezinha. Se você for fazer uma análise fria, você fala, puta merda, um evento de que só cantando é mais de 5 horas, um evento de 12 horas de duração, grande, todo final de semana viajando, só 6 finais de semana em casa no ano. Você fala, puta que pariu. Não é pelo dinheiro só. Não é pelo dinheiro. É lógico. Mas, de novo, a gente ama esse negócio. Então, assim, nós três, e a gente representa todos os outros, a gente, de fato, é muito apaixonado pelo negócio e muito apaixonado pelo que a gente construiu entre a gente. Então, a gente se cumprimenta de maneira amorosa, um preocupado com o outro, um carinhoso com o outro. Se a gente passa do ponto, às vezes, no lado do outro, a gente se preocupa e fala, passei do ponto, te peço desculpa. Então, assim, eu acho que o que a gente tem de amor nesse projeto, eu acho que poucas vezes eu vi. Cara, e além da Tardezinha, a gente vai continuar na Tardezinha, mas só pra contextualizar pra galera, você também tem o Camarote Rio, né? Então você é um cara que faz evento bastante, assim, né? Bastante tempo, inclusive, né, e tal. E essa questão do conceito do evento, que o Tardezinha tem muito forte, que é o ponto que eu queria chegar, é muito importante. A gente falou um pouco dessa questão
da pessoa se sentir num ambiente onde poucos estariam, ver os artistas, os amigos do Thiago, enfim, tudo isso vai criando um conceito, né? Mas esteticamente, assim, as ativações, essa questão foi também surgindo aos poucos, porque o primeiro não tinha a grandiosidade que tem agora, né? Vocês foram pensando nas cores, no conceito, como é que foi isso, assim, cara? Eu sempre falo o seguinte, Brito, é igual fazer um pudim. A receita tá ali e os ingredientes estão disponíveis para todo mundo. Mas tem um pudim que não fica nenhuma bolinha, todo branquinho, lisinho, com pouca calda, e tem um que às vezes queima. Sim. Mas os ingredientes estão ali. É o nosso caso, é a mesma coisa. Os locais de eventos estão aí, os artistas estão aí, a equipe de som é a mesma, tá tudo disponível. É saber como você usa de maneira diferente. Perfeito. O que a gente sempre fez, e tanto o Camarote Rio quanto Tardezinha, e os projetos do Renan também, como o Réveillon, são projetos que a gente sempre colocou de maneira diferente. A gente sempre quis pegar os elementos e fazer eles de maneira diferente. Essa é uma essência nossa. E assim, e isso eu acho que faz muita diferença, porque o Camarote Rio é um exemplo, como é o Tardezinha, porque é aí que tá o diferente. O diferente tá no fato de fazer diferente. Sim. Porque se você fizer o mesmo, você talvez seja bem sucedido, mas você nunca vai ser um protagonista. Mas você vai ser bem sucedido. Então o que a gente aprendeu é que a gente sempre precisava usar os ingredientes de maneira diferente. Então tem momento que necessita de mais ativação, você vai. Tem momento que a experiência do cara tem que ser mais artística, você vai. Você vê um exemplo. A Tardezinha não tem show pirotécnico, porra. Não tem. Não tem show de drone, não sei o que, pirotecnia. Por quê? Porque é uma experiência musical. O cara quer ouvir todas as músicas que ele pode selecionar do Spotify cantado por um artista do tamanho do Thiago. O Camarote Rio, não adianta eu brigar com a coisa mais importante que são os desfiles da escola de samba. Sim. Então, assim, tem que dar um bom serviço, estruturar para o cara ir ver a escola de samba. Se ele quisesse ver um grande show, ele ia num grande festival. Sim. É lógico que hoje agrega, é importante, claro que é. Mas a gente não pode perder o conceito. E o conceito é saber o que a experiência dele faz. Então eu falo, a Tardezinha, ela é o maior projeto da música brasileira. Ok. O Camarote Rio não é o maior camarote da avenida. Mas a gente é o pioneiro. A gente é o primeiro. Então hoje a gente fala, a gente não é o maior. Pô, tem camarotes que estão muito mais na frente de estrutura da gente, muito mais na frente em termos de famosos e tudo mais. A gente entende isso. Mas a gente tem aquela excelência de entrega de 10 anos. A gente começou isso quando não existia. Então, assim, eu acho que pensar esse conceito e usar os ingredientes para fazer de maneira diferente, e depois que tu acha a fórmula do teu pudim, fica só mexendo na calda, troca uma calda aqui, troca uma calda ali. Não precisa reinventar o pudim toda hora. E senão, é isso que senão o consumidor do pudim vai reclamar. Então, né? Isso foi o que a gente aprendeu. Sim. Então, tanto o Camarote Rio, o Tardezinha, os meus projetos, e os do Renan, e de nós, dos sócios que fazem outros projetos, ele literalmente tem isso. Agora, os do Thiago, o Pagode em São Paulo, sim, tanto o Pagode da Sorte, agora o Boné e Banjo, o Banjo Boné. Boné e Banjo, eu acho. Já meteu outro, já. Então, assim, é isso. Então, todos nós, a gente tem a essência de pegar os ingredientes e fazer algum conceito novo. E aí a gente tá vulnerável, porque a gente tá fazendo algo diferente, mas ao mesmo tempo, se dá certo, aí a gente também colhe os frutos. E assim, falando de ingrediente, do pudim, essa receita ela tá sendo colocada em prática, né? Outros... Porque não tem como não ter uma influência no que tá acontecendo no cenário, né? Porque toda vez que você é protagonista e precursor de qualquer coisa, as pessoas vão naturalmente seguir o que tá dando certo. Ninguém vai seguir o que tá dando errado, né? Incomoda você de alguma maneira assim ou não? A frase que eu uso sempre, tá em 2 documentários, é que o sucesso... a cópia é o sinônimo de sucesso. Então, quando ele copia, ele tá assinando que você tá na frente. E a gente, por uma opção, aí é uma opção do Tardezinha, a gente abriu o nosso código-fonte. Então, o Tardezinha, ele começa em 2015, para em 2019, gigante com o Maracanã. Lembrando que naquele momento, 2019, quando o Thiago faz o Maracanã, talvez só 2 artistas brasileiros, que a gente lembra, Sandy Júnior e Ivete, tinham lotado o Maracanã, naquele momento, 2019. Então, a gente para com o Tardezinha gigante, vem a pandemia. Então, depois disso, a gente volta em 23, pra turnê de 23, que a gente anuncia a turnê de 23 em 22, né? Pandemia, 21, 22, mundo para, 22 a gente volta. A gente toma uma decisão de fazer abrir o nosso código-fonte. O que é abrir o nosso código-fonte? Tudo que a gente fez de plano
de acertos dos últimos anos e o que a gente tinha de estratégia, a gente reuniu. Vou te dar um exemplo que você falou de fazer as coisas. Vou te dar alguns exemplos. O primeiro, hoje é natural que as turnês, antes de anunciar uma turnê, elas façam reuniões com os produtores locais e que os artistas apareçam ou não e que apresentem a turnê e tudo mais. Antes da gente fazer, ninguém tinha feito. Então, assim, a gente fez isso em 2022, quando a gente chama todo mundo pro Grand Riot e apresenta toda a estratégia e debate a estratégia com os 25, 30 maiores produtores de evento do país. Então, assim, e eu lembro dessa cena, porque essa cena sou eu falando, né? Sou eu falando na frente. É um U. E eu olho e falo assim, os maiores do Brasil e eu ali. Então, esse game era meu. Então, assim, esse desafio era meu. E eu lembro quando a gente fez isso, eu literalmente abri o código-fonte. Falei, ó, patrocínio, a estratégia é essa, nós vamos fazer assim de divisão de patrocínio, nós vamos fazer assim de ticket, de não sei o que, de rebate, de planta, isso aqui vai ter que ser padrão nacional, isso aqui não. Aprendi pra todo mundo, beleza? Fizemos a turnê com todos alinhados. Não tinha mais o disse-me-disse do tipo, será que uma cidade tem uma negociação diferente da minha? Ninguém tinha se colocado vulnerável, com o peito aberto, pra ouvir as pessoas falarem isso. Ah, mas por quê? Não tem mais, pô. Você tava na mesma reunião que eu, pô. Sim. Então a gente fez isso. E aí o que a gente fez quando acabou? Eu reuni todo mundo no hotel de novo e contei tudo de novo. Mostrei todos os números, ticket médio, valor médio de ingresso, cidades que mais venderam, cidades que menos venderam, arrecadação de alimentos, geração de empregos, faturamento bruto, faturamento líquido, resultado, ranking dos mais... A gente desenvolveu o sistema de BI próprio da tardezinha. Eu peguei o sistema de BI e falei assim, ó, num clique aqui. 5 maiores praças. 5 maiores praças por renda. 5 maiores praças de rentabilidade. E aí, quando a gente toma a decisão de fazer isso, a gente sabe que a gente está abrindo possibilidade para as pessoas copiarem e usarem essa estrada. Tá tudo bem. E a gente entende que isso é bom pra gente. Você perguntou do paralelo do Camarote Rio, vou fazer um aqui. O Camarote Rio foi melhor no ano que passou a ter mais camarote. Todos os anos, quanto mais camarotes entravam, o Camarote Rio tinha melhores performances. Então, pra gente, é bom que tenha outros projetos. A base de comparação ela é importante. Mas a gente está sempre na frente. Então, eu te dei só um exemplo da inovação que a gente teve, da maneira de apresentar a turnê, mas vou te dar outro. Hoje é muito natural ver a venda por grupos dos eventos. Sim. Então, você abre hoje qualquer evento, e é de qualquer segmento. Tô falando só aqui. Então, você pode pegar qualquer segmento. Ensaio da Anitta teve, Henrique Juliano, eu acho que teve, é incrível, eu acho que é invencível. Eu acho que é do Bruno Marrone. Também é assim. Hoje tá normal. Não é só do segmento. Então, hoje a gente vende por grupo. Virou padrão, Virou padrão. Sabe como é que isso surgiu? Não. Thiago, quando a gente foi abrir a turnê de 23, ele falou assim, cara, o que vocês acham da gente fazer assim, ó? Aí ele manda pra gente. Eu até tinha esse print, eu vou tentar achar aí. Eu acho que é do Coldplay. Por que a gente não faz igual os gringos? Que abre tudo junto, dia a dia, e abre a turnê inteira junto. Aí eu falei, ó, a gente tem um risco aí, cara. Ele, qual? Você tem que ter muita força pra vender um ano antes o ingresso de uma praça que não é tão forte. Então, qual o risco disso? Você abrir a venda e vender 300 ingressos. Então, você tá abrindo um ano antes. Então, a gente tava abrindo em novembro de 22, a turnê que começava em abril de 23. Thiago, aí a história do tá disponível. Vamos pro risco? Vamos. Todo mundo tá disponível pro risco? Tá. É uma estratégia nova, ninguém nunca fez. Pode ser um estouro ou pode ser um fracasso. Um tiro no pé, né? Porque o cara historicamente não vende um evento não sei o quê. Mas ok. O que a gente fez? Separou os grupos, dias, aqui abre tal, aqui abre tal, aqui abre tal. Abriu o Rio, grupo 1, abriu o Rio. Várias cidades, Rio, esgota. Curitiba, esgota. Campinas, esgota. BH, esgota. São Paulo, esgota. Data Extra, esgota de novo. Você fala, opa. E mais do que isso, as outras praças que não esgotaram venderam muito mais do que vendiam na semana do evento. Então a gente acertou o modelo. Então quando a gente acertou o modelo, todo mundo começou a entender que tem cultura para poder fazer. Sim. Faltava alguém apostar. E a gente apostou. Então, esses dois exemplos que eu tô te dando, eu poderia te dar, sei lá, 10. Sim. Que a gente foi o precursor e a gente colheu os frutos disso. E quando a gente colhe os frutos disso, a gente tem o bônus, né? De poder liderar, mas tem o ônus de saber que outros vêm na carona. E tá tudo bem. Quanto mais forte o mercado, maior para todo mundo. Sim. Então, assim, é aquela história. Por que é construído o The Town? Porque tem uma força do Rock in Rio. Então, assim, eu preciso ter espaço, porque só o Rock in Rio não é que tá pequeno, né? A maior referência Brasil, grande, mas tô falando. Mas
tinha força pra mais. Ele cria uma demanda maior ainda. Então assim, cara, o Rock in Rio é tão gigante que só um Rock in Rio a cada 2 anos não dá. As marcas querem patrocinar, os artistas querem tocar, as pessoas querem ir. Aí cria o Detão. Então assim, é exatamente isso. Então assim, pra gente, quanto mais projetos surgirem, melhor. Quanto mais profissional e mais padronizado tiver, melhor pra indústria. Mas a única coisa que a gente fala é, só reconheça o valor do líder. Porque teve alguém que pulou na bala primeiro. Teve alguém que se colocou à frente e correu esse risco. E hoje, quem vem depois bebe a água menos limpa, né? Então assim, mas ao mesmo tempo, já sabe onde é. A gente não, a gente sempre olha pra frente. E esse é o nosso desafio, sempre liderar. Então qual é o nosso grande desafio toda vez que a gente vai fazer um plano pra frente, Breno? O que a gente vai fazer de novo? Criar uma inovação, criar um diferencial. Pra onde a gente vai de diferente? Então assim, não tô falando diferente de novo. Reinventar o palco, reinventar musicalmente. Não. Continua sendo pudim. É isso. O que a gente vai fazer? Aí esse ano a gente resolveu, falou assim, a gente nunca... essas turnês, né, basicamente de samba e pagode, não tinham ido pra Europa e pros Estados Unidos. A gente na turnê de 23 vai pra Miami e vai pra Lisboa. Virou um padrão. A gente e outras turnês estão indo a Miami e a Lisboa. Claro, percebeu que tem demanda lá. Até porque outros artistas também já foram. Tal. Nem tudo é mérito nosso também, não. A gente aposta e testa. Ok. Então o que a gente fez? Cara, a gente tem que fazer o internacional diferente. Vamos para Luanda e Austrália. Será que tem mercado na Luanda e na Austrália? A gente não sabe. Sabia que o Thiago tinha feito um super show na Austrália. Sim. E sabia que Luanda, o Thiago tem um público grande. E temos parceiros lá bons. Mas a gente vai fazer isso. E assim, vai ser sucesso nos dois, mas vou te dar um exemplo da Austrália. A gente vendeu 7 mil ingressos em praticamente 2 dias. Só que todo mundo está disponível para pegar 26 horas de voo, e ficar 72 horas lá e voltar mais 26? Não é pelo dinheiro, entendeu? Não é pelo dinheiro. Porque se fosse pelo dinheiro, nesse mesmo final de semana, abria mais uma data no Rio de Janeiro que vendia mais 70 mil ingressos. Abria mais uma data em São Paulo que vendia mais 70 mil ingressos. Mas o Tardezinha tem que estar sempre à frente. O Tardezinha tem que estar sempre diferente. E esse é o nosso desafio hoje. Continuar com a premissa de levar um entretenimento nacional de qualidade para o Brasil, não só nas grandes capitais. Então a gente tem que rodar o Brasil. Então, vou no Centro-Oeste, mas vai só em Brasília? Não, pô. Vou no Centro-Oeste, mas vou a Cuiabá e vou a Campo Grande. Esse ano tiramos Cuiabá porque tinha uma questão de agenda, mas mantivemos Campo Grande. Vamos no Sul? Vamos, mas vai a Londrina também. Sim. Vamos no Nordeste. Então faz só Salvador, Recife, no máximo Fortaleza. Não, vamos Natal, vamos São Luís. Então assim, essas premissas a gente não muda, que é a história do pudim tem que estar sempre igual. Um pouquinho mais gostoso num dia, não sei o quê, mas a gente precisa, a partir do momento que a gente assumiu esse papel de protagonismo, de fato sempre estar olhando para frente. Essa reunião com os representantes dos estados, enfim, qual foi o objetivo assim, inicial? Porque foi realmente inovador você abrir tudo isso para eles, planilhar tudo, mostrar valores, arrecadação, tudo. O objetivo central era alinhar, todo mundo falar a mesma língua, era você conseguir ter o padrão dos eventos igual. Qual foi a ideia inicial? De tudo isso. Mas o principal ponto era todo mundo estar no mesmo sonho. Entendi. Naquele dia ali dava para saber quem estava no sonho e quem não estava. E a gente percebeu que todo mundo estava no sonho. Então, e para todo mundo estar alinhado, você precisa estar com todo mundo junto. Esse negócio de alinho eu e você, e depois fala com o outro, mas quando fala com o outro não tô eu e você, já viu uma terceira versão. Então tinha que estar todo mundo junto para ter um alinhamento com todo mundo, porque todo mundo tinha que estar na mesma coisa, porque a gente começou a explicar para todo mundo que um projeto estava interligado no outro. Sim. Não é o Tardezinha de Brasília, não é o Tardezinha de Campinas, é o Tardezinha. Que se ele não funciona em Vitória, eu vou ter problema na praça seguinte. Se ele não funciona em Curitiba, vai me dar problema em Florianópolis. Então a gente botou todo mundo na mesma página para olhar no olho de todo mundo e falar, todo mundo está comprado do sonho? As premissas são essas. Isso. Deveres, isso. Direitos. Todo mundo está comprado de fazer a maior turnê brasileira da história? Vambora. E aí ao lado do professor me ajudou nesse momento, que o olho no olho você não perde, né? Então você olha no olho aqui e sente a turma. E aí eu brinco, né? A turma mais difícil que eu dei aula na minha vida, né? É mesmo. Você tá falando dos grandes líderes do entretenimento brasileiro. Mas todo mundo passou de ano? Todo mundo... Aí era só aluno 10, pô. Aí não tinha jeito. Então assim, e de fato ver todo mundo também disponível e falar assim, cara, todo mundo disponível em ouvir, todo mundo disponível em
aprender, todo mundo disponível em ensinar e todo mundo disponível em ceder. Porque todo mundo tem que fazer uma concessão, a gente tem que fazer algumas concessões, eles têm que fazer uma concessão, mas de fato o objetivo ali foi colocar todo mundo na mesma página para remar para o mesmo sonho. A partir daquele momento ali, a gente literalmente colocou a Tardezinha numa outra prateleira. Boa. Assim, se você não quiser entrar no detalhe, sem problema, mas tem algum problema em falar valores assim ou não? De faturamento, do que roda de venda de cerveja, por exemplo, pra galera ter uma noção. Porque assim, existe o custo, né? Existe um custo de um evento como esse. A gente vai até chegar na questão de valor de ingresso também, que é uma coisa que às vezes gera uma certa, não polêmica, mas uma certa confusão na galera, né? Mas antes de chegar nisso, eu queria que a galera tivesse uma ideia dos valores, por exemplo, de um custo de um evento desse e de quanto movimenta, né? Porque tem isso também, existe a economia paralela a isso também, né? Vocês têm esses levantamentos, com certeza, né? Tem, assim, a Tardezinha 23, a gente teve faturamento de mais de 250 milhões de reais e estamos mirando os 300 milhões de reais na turnê de 25, com 750 mil ingressos, queremos chegar a 850 a 900 mil ingressos na turnê de 25. Estamos caminhando para isso. A gente hoje tem um número de pessoas que trabalham, então geraram mais ou menos 5 mil empregos na Tardezinha. Você perguntou de cerveja. Sim. É um número astronômico, a gente vendeu 18 milhões de cerveja, sendo 20 milhões de cerveja aproximadamente, 18 no mercado e 2 nos eventos. Então a gente teve um produto que saiu dos eventos e fora dos eventos vendeu 18 milhões de unidades. Nos eventos vendeu algo em torno de 2 milhões e meio de unidades de cerveja. Então assim, movimenta muito dinheiro, movimenta muita gente. Porque hoje é difícil você ter uma empresa no Brasil, principalmente serviço, que fature algo maior do que centenas de milhões de reais. Sim. E a gente tem um negócio desse. Então a gente tem que cuidar desse negócio com o profissionalismo e com a atenção que isso tem. Só que, de fato, você pilotar e comandar um negócio que fatura 250, 300 milhões de reais, demanda um investimento muito, muito grande. E que você toma esse risco antes, né? Sim. Que também tem isso. Então, quando a gente foi abrir a venda da turnê de 25, agora em novembro de 24, a gente já sabia que a gente tinha de cara tomado 50 milhões de reais. Entre aluguel de estádio, não sei o quê, papá. Antes de vender um ingresso, 50 milhões estava tomado. Se a gente abrisse e não vendesse nada, a gente tinha um prejuízo de 50 milhões de reais. Pra começar a brincadeira. Pra começar a brincadeira. E é importante distinguir pra galera que é faturamento. A gente tá falando de lucro, não. Porque pode ter um desavisado. Pô, mas lucrou 300 mil. Não, isso é o faturamento pra daí tirar o lucro líquido, enfim. Então assim, não. Mas, por exemplo, o lucro líquido você só vai saber no final. Exato. Porque você não sabe quanto vendeu de bar, você não sabe quanto vai ter de patrocínio, você não sabe quanto vendeu disso, daquilo. Exato. Mas o custo você sabe antes. E aí eu não tô nem falando de custo total, não, tá? Tô falando só da largada. Entre estádio, não sei o que, logia. Gente, se não vendesse nada, agora temos que recuar. Vamos ejetar, porque a turnê foi uma merda, a venda, não aconteceu em 25, ficou pra trás. 50 milhões. E aí, de quem é esse prejuízo? É nosso. Sim. Então, obviamente que na hora que a gente performa bem, a gente também não tem problema em dizer que hoje o Tardezinha é um grande negócio, também financeiramente falando. Só que ele não nasceu com essa premissa. E como ele nasceu com essa premissa, a gente continua cada vez mais focado no que tem que focar e pilotando a parte financeira como tem que pilotar e, de fato, entregando. Mas é isso, assim, ele tem números muito grandes e que, tanto para o bem quanto para o mal, impressiona. E essa precificação o ticket médio, enfim, tudo isso é uma matemática também que existe aí por trás, né? Você não chega lá no escritório e fala, vamos cobrar X aqui, não é um valor aleatório, né? Como é que vocês calculam isso? Como é que é também o escalonamento de valores? Porque tem ingressos de vários valores, né? É importante deixar claro também. E como qualquer negócio, existe a questão da demanda, né? A demanda vai aumentando naturalmente, como em qualquer negócio, você vai pagar um pouco mais caro, né? Você chegou no último horário lá no pagode lá, já tá fechado as portas, lotado, o cara vai te cobrar mais caro, ou seja, quer entrar? Vai pagar mais caro. Tem isso também, né? Claro. Como é que é essa mecânica de valores, assim, de ingresso? A mesma que acontece no comércio. Exato. O pão francês na melhor padaria é mais caro que o pão francês da pior padaria. A pizza, tem pizzaria cara e tem pizzaria barata. Você tem pizzaria que você paga 150 reais na pizza, tem pizzaria que é 15 reais a pizza desse tamanho. É isso. Então, assim, tudo isso é em cima da demanda. O Tardezinha, ele é um evento acessível. Isso eu não tenho a menor dúvida em dizer. E acessível em todos os sentidos. Ele é acessível porque hoje a gente tem uma escala maior até para atender essa demanda. Então, por exemplo, o Rio de Janeiro a gente teve ingressos mais caros, claro que teve. Mas abriu o ingresso a 50 reais.
Então você podia ir no Tardezinha com 50 reais. Mas isso, talvez, ninguém queira ter esse olhar, porque esse olhar desconstrói alguns discursos. Então assim, mas tinha 50 reais. Não só no Rio, não. Tinha em Recife, em Belo Horizonte, vários estados a gente abriu arquibancada para poder se tornar acessível. E uma das coisas que aí a gente fez na mão, e aí eu te falo que é a história da padaria, literalmente igual o padeiro, isso eu posso te falar que eu fiz. Na minha mesa, na semana de abertura de vendas e da precificação, tinham todas as praças, todos os lotes de ingressos, e eu validei cada ingresso. E a gente não aproveitou a demanda de 2023 para agora o ingresso que em 2023, só como referência, que custou 50, custar 250. Não. Então a gente não pegou o ingresso de 50, de 100 reais e transformou em 250, porque a gente sabia que em alguns lugares tinha demanda. A gente não fez isso. A gente quis ter um crescimento. Claro, um reajuste sim, porque o mundo mudou de 23 para 25, mas sempre corrigindo e sempre pensando no mesmo público. A mesma coisa está tendo essa discussão com bar, com tudo isso. Porque a gente entende que o Tardezinha é feito para esse público. O Tardezinha não é feito para o público que vai em show internacional. O público que vai em show internacional paga 500, 600, 700, 800 reais para ver um artista no Brasil. E o argumento eu nem sempre vejo ele aqui. O Tardezinha também não, pô. Ele veio em 2023, vai vir em 25, não sei se vem de novo. Então assim, é isso. E outra, o Tardezinha, o rapaz ali canta 5 horas e meia, às vezes até 6. O outro cantou 1h40 e já tá no hotel. E amanhã ele repete o mesmo show, com as mesmas danças, com os mesmos cortes. Demérito nisso? Nenhum. Mas valoriza o que é nosso. Valoriza o que a gente construiu. Então assim, a gente entendeu que o Tardezinha ele tinha que ser acessível e ele é. Não trabalhamos e não temos preços abusivos e a gente realmente ajusta a demanda nisso. É lógico que se você chega na frente, vai pagar mais barato. Sim. É lógico. Tem um lado que pra gente é positivo, mas que pro consumidor isso às vezes na ponta acaba sendo ruim. Isso acontece. E a dinâmica de mercado. Então, por exemplo, você teve fila de bater 35 mil pessoas na fila, simultâneas. Então assim, é mais caro o ingresso, porque você tinha menos ingresso para vender. E isso as pessoas têm que começar a entender. E a gente está aqui sendo coerente com o que a gente faz. A gente não vai conseguir agradar todo mundo, porque ninguém agrada todo mundo, mas a gente é coerente com o que a gente faz. E dentro disso está muito claro para a gente que a gente pratica preços acessíveis, disponível de diversos setores, mas que a gente também sabe que pela demanda e pelo mercado, hoje a gente acha que a gente tem um preço completamente justo pelo que a gente entrega. Talvez tenha a questão da cultura das pessoas também, comprar em cima da hora, né? Talvez seja uma questão de mudança até de hábito, né, cara? Startou ali venda, já tenta comprar. Naturalmente você vai pagar mais barato, né? Teve gente que fez cartão Bradesco, Bradesco é patrocinador da nossa turnê, teve uma pré-venda Bradesco. Sim. Muitas pessoas fizeram cartão Bradesco para ir para pré-venda para comprar antes e comprou antes num preço melhor. Sim. E também a galera tem que entender, é óbvio, gente, a gente entende vários argumentos. Alguns são factíveis, outros não, né? Mas é um negócio, né, cara? Alguém comentou, até engraçado, alguém comentou enfim, num post que a gente fez, comentou assim, não, fala logo que só quer ganhar dinheiro e ponto. Cara, não tem problema, tem que ganhar dinheiro, né? Ninguém vai fazer um negócio para não ganhar dinheiro, tô certo ou tô errado? Zero errado, mas esse é o exemplo que eu te dou. Se a gente pensasse no dinheiro, a gente tinha feito 6 edições no Rio, 6 edições em São Paulo. Exato. Que é onde tem a maior demanda, né? Tem a maior demanda, mas a gente não pensa assim. Tanto a gente não pensa que a gente vai fazer, literalmente, o que eu tô te falando é verdade. A gente viaja 26 horas para ir, fica 72 horas ou um pouquinho mais em Sydney, viaja mais 26 horas voltando. Caramba. A gente ficava aqui em São Paulo, pô, no Rio. O Thiago mora em São Paulo, a gente mora no Rio. Fazia no Rio ou em São Paulo, fazia o evento para 50, 60 mil, lá é para 10, 12, 15. Então assim, ganharia mais dinheiro, não teria esse desgaste, mas a nossa premissa não é essa. E não é mesmo. Então assim, quem convive com o Tardezinho, convive com a gente, como você acabou de dizer, sabe que a gente faz porque a gente ama. Sim. E o amar também faz se preocupar com a experiência do cara que tá lá. Porque o Thiago fala isso muito, e eu uso nas minhas palestras, que você imagina o seguinte, você imagina para um artista, seja ele do artista de que segmento for, de que arte for, poder ouvir de alguém que ele viveu naquele dia o melhor momento da vida dele, ou o melhor show da vida dele. A gente escuta isso de inúmeras pessoas todo final de semana. Então assim, isso quer dizer que a gente tá no caminho certo. Sim. E se a gente tá no caminho certo, saiba que você não vai agradar todo mundo. Decisão de preço, porra,
É muito difícil você acertar, porque se você bota R$200, o cara achava que tinha que ser 150. Se você bota 150, ele achava que tinha que ser 130. E a gente entende que é assim. Mas a gente tá muito seguro do caminho que a gente escolheu e da estratégia que a gente criou. E em cima dela a gente tá pautada, e eu acho que isso que representa o sucesso que a gente vem tendo. E ter essa informação do start a 50, 60, 70, 80, 100, é coerente, né? Quer dizer, hoje. Vou aqui, enquanto a gente tá, se a gente quiser procurar... Ao vivo. Se eu fizer aqui agora e entrar no site do Tardezinha e eu quiser, por exemplo, comprar, vou pegar aqui Recife, tá? Vamos ver se aqui, cadê? Tardezinha. Vamos ver se dá tempo aqui para não atrapalhar. Não, fica tranquilo, tá? Tardezinha, compre agora. Isso é legal para mostrar a Vera. Recife. Comprar. Recife. Anel inferior. Mostra pra câmera aí. Qual o valor que tá aí? Ó, R$50, gente. Aí, dá pra pegar aqui, Zé? Dá não? Não, faz a claridade. Mas tá aqui, gente. Depois eu boto o print aqui. Bota o print. R$50. R$50. Tira um print aí para... R$50. Vamos printar aqui pra gente ter de hora. Então, assim, tá aqui. E é aquilo, né? São Paulo e Rio é onde tem a demanda maior, então naturalmente o preço vai... Mas é porque a gente ampliou estádios. Ampliou. Então, vou pegar aqui, por exemplo, Brasília. Brasília é um lugar grande, relevante. Mas que de lá a gente também tem isso. Brasília tá até com a venda fechada agora. Então, assim, mas se você for pegar aqui, vários tem. Sim. Então, assim, só que é isso. Não dá pra gente caminhar no discurso sem olhar a fundo. Então, assim, quando a gente vai pra Neoquímica, foi a primeira vez que os setores mais baratos venderam mais do que os mais caros. A Tardezinha, historicamente, estoura o setor mais caros, depois os mais baratos. Isso é histórico. Então, a Tardezinha, na Neoquímica, a gente fez o setor único no gramado. Lembro. Aí falando, setor único é porrada. Vamos vender tudo, porque só, sei lá, tem lá 20 mil ingressos pra vender, vai ser gigante. Vendeu primeiro os anéis. Por quê? Porque era mais acessível. Então vendeu porque tinha ingresso 50, 60, 70, 80 reais. Então, assim, tá aqui, eu te mostrei Recife agora. Sim. Então, de fato, as pessoas podem fazer parte disso. Mas, de fato, nem todo mundo vai fazer. E isso é mercado. Isso serve pra padaria, isso serve pra pizzaria, isso serve pro Tardezinha. Sim. E dentro dessa gestão, assim, Liporace, de um evento como esse, o maior cuidado que você tem, assim, enquanto estrategista desse processo todo, assim, é não perder essa essência, é saber crescer. Porque até hoje existe esse crescimento, como você falou, você está expandindo ali para outros países e tudo mais. Além disso, qual o maior cuidado assim que você tem, cara? O maior cuidado é com a experiência do consumidor. Legal. Essa é a nossa maior preocupação. E vai desde a definição do preço até como esse cara vai sair do estádio. Então, assim, a gente se preocupa do show, tem que funcionar, tem que ir até o final, o serviço tem que funcionar para esse cara. Ele tem que sair dali tendo um dos melhores dias da vida dele. A experiência, né? E a gente não tá dizendo que isso não vai ter perrengue, não. Porque um evento desse tamanho, na porta do estádio tá cheio, é difícil para entrar, assim, o trânsito para, as coisas ficam complicadas. A gente sabe disso. Mas isso é na final da Libertadores ou no dia de Tardezinha. Então, assim, mas a experiência no final do dia, ele tem que chegar em casa com a certeza de que, hoje foi foda. Valeu a pena, né? E o Tardezinha, ele tem isso, porque ele fala para um público, né? A gente tá falando de um público 30 a mais, que esse cara, ele já não sai todo final de semana. Esse cara já não tá mais todo final de semana saindo. Ele já não quer mais a noite, ele quer o dia. Ele quer meia-noite, já tá em casa, depois de quando acabar o evento, comer e ir dormir. Então a after Tardezinha é comer. A after Tardezinha não é a próxima festa. É sair Tardezinha 5h30. Esse que me cansou hoje. Comi e no outro dia ele fala assim, que dia a gente viveu ontem. Esse é o nosso cuidado. E aí a gente cuida disso em tudo. Em tudo. Na venda do copo, na hora do show, Thiago na escolha das músicas, a gente no cuidado, na maneira de contar essa história. Porque quem fez o Tardezinha chegar nesse tamanho foram as pessoas que passaram por ela ao longo dos 10 anos. A gente tem muita gente que tá na Tardezinha e que acompanha a Tardezinha. A gente viaja em turnê, né? A gente encontra as pessoas que vai encontrando pelo aeroporto. É a 6ª Tardezinha, hein? É a 4ª Tardezinha. É a 5ª. Vai reconhecendo, vai galera. Reconhecendo no aeroporto. Caramba. Então a gente se preocupa muito com a experiência desse cara. Esse cara tem que viver a experiência que eu no Caxambi gostaria de viver.
e que o Zulu em São Gonçalo gostaria de viver. E quando a gente consegue entregar isso, como a gente vem entregando, a gente tem a certeza que a gente está acertando no produto. Essa faixa etária do público, assim, foi proposital ou aos poucos essa galera foi... Porque, pelo fato de ser um evento à tarde, eu acho que naturalmente... Eu falo até por mim, você descreveu exatamente o meu perfil da minha esposa. A gente quer sair cedo, chegar cedo, exatamente, comer, dormir a noite toda e acordar bem no outro dia. É isso. Esse perfil de público foi um foco do início ou foi natural essa galera ser a predominante ali? É o foco, talvez, do produto. Do produto. Do segmento e do produto. Mas lembrando, eu tô falando de um cara de 30 a 35 anos, 30 a mais, mas o 30 a mais hoje, ele tinha 20 lá atrás, hein? Exato. Então, assim, o 30 a mais de 10 anos atrás, hoje é 40. Então, assim, são pessoas que chegaram no Tardezinha com 20, 22, 25 anos. Mas hoje estão com 30, 32, 35 anos. O cara que estava na Tardezinha com 30, hoje tem 40. Então, assim, a gente entendeu o hábito do nosso consumidor. Então, o hábito do cara que vai na Tardezinha, ele já teve 20 anos, já não tem mais. E aí você fala assim, mas tem renovação de público? Muita. Mas hoje não é a maior escala. Hoje 80% da Tardezinha, ele é 30, 35 mais. Mas, de novo, 20% de 30 a menos, de um negócio, por exemplo, de 20 mil pessoas, são 12 mil pessoas. É bem significativo. Quantos artistas de qualquer segmento conseguem levar 12 mil pessoas abaixo de 30 anos para poder passar 5, 6 horas no evento? Pô, muito difícil, muito então, difícil. Assim, por que a gente faz isso e por que isso tem legal? Claro que tem a questão musical do Thiago, que se retroalimenta e muda o público dele, mas porque esse cara hoje, ele daqui a 10 anos, se daqui a 10 anos tiver Tardezinha, ele é que é o 30 a mais, pô. Eu já sou 40, 50 a mais. Então a gente sempre entendeu quem é o 30 a mais daquele ano. Exato. Quem é o 30 a mais daquele momento. Como é que é o comportamento desse cara nesse momento? Porque o nosso comportamento, hoje com 30 mais, ele é um. O comportamento do 30 a mais daqui a 5 anos é outro. Então a gente foi entendendo esse comportamento e hoje está muito claro para a gente, para quem a gente fala. Então quando a gente fala exatamente esse perfil, é o meu, é o seu, é da tua esposa, e é de 80% das pessoas que vão na Tardezinha. Então a gente entende isso e entrega essa experiência para essa pessoa. Tu percebe igual você falou, que o 30 a mais de, sei lá, 5 anos atrás é diferente do 30 a mais daqui a 3 anos. Você percebe um aumento da exigência da galera, assim, do público? Porque é uma coisa que eu reparo, assim, as pessoas estão cada dia mais exigentes, né? Ela quer a cerveja, ela não quer pegar a fila para pegar a cerveja, ela quer que a cerveja venha até ela, que não tem nada de errado. Mas ela quer um banheiro cada vez mais estruturado, ela quer, enfim, ela quer papel para enxugar a mão ali, o espelho, enfim. Você sente essa exigência maior? E isso coloca a gente num patamar de desafio muito maior. A vantagem que a gente tem é que esse cara tá com a gente há 10 anos. Esse cara, ele já teve numa Tardezinha que essa estrutura talvez não fosse essa. E ele estava com a gente naquele momento. Então, assim, claro que muda, as exigências aumentam. Eu acho que isso é do ser humano. O ser humano é cada vez mais exigente, cada vez mais intransigente, cada vez mais intolerante, cada vez mais acelerado. Isso é do ser humano. Eu acho que a sociedade está caminhando para isso, né? Um pouco para esse caminho. Mas no nosso projeto, com certeza. E aí a gente faz o que literalmente é melhor. Sendo que a gente sabe que tem um limite, é o que eu te falei. Não tem como a gente fazer um evento para 60 mil pessoas sem o entorno tá cheio. Sem ter dificuldade para estacionar carro, sem ter dificuldade para chegar, para pegar transporte. Vai ter. Mas isso não é o Tardezinha. Isso é o jogo do Flamengo, isso é o Tardezinha, isso é o show do Bruno Mars, isso é o show do Coldplay. É assim. E são coisas também que talvez vocês não consigam controlar, né? Ali foge um pouco, né? A gente percebe claramente que a exigência é maior, a gente entrega, mas a gente tem um público mais parceiro nosso do que outros projetos. É lógico, né? Quando você fala de uma escala de 60 mil pessoas, 1% são 60 mil, 600 pessoas. 600 pessoas reclamando é gente pra caramba. Então, assim, quando você sobe a escala, a reclamação, que ela vai existir em qualquer coisa na vida, ela sobe também. Mas o nosso público, ele é bem ligado, ele é fã, ele participa. Fiel mesmo, né? Ele vivencia a Tardezinha, muitos deles como nós. Eu tô lembrando aqui de alguns comentários, é bom que você fala mesmo, eu sei que você vai responder isso. Teve algumas pessoas comentaram assim, mas por que então que não faz um evento menor pro ingresso ser mais barato? Voltando um pouquinho na questão do ingresso. Não é tão simples assim, né? Porque não é...
talvez seja difícil, aí você me corrija se eu estiver errado, a Tardezinha ganhou um tamanho, uma dimensão que você não consegue voltar, né? E tem isso, mas também a resposta poderia até escolher outra resposta, Brito. Tá, a gente faz um projeto menor para 5 mil pessoas cobrando R$50. Beleza? Esses 5 mil ingressos vão acabar em 30 segundos. E as outras 60 mil pessoas que querem comprar não vão? Vão ficar enchendo o saco ali no Instagram. Cadê? Então, assim, de novo, você nunca vai conseguir achar uma equação que você resolva todos os problemas. Então, o que a gente fez na nossa estratégia? Vamos ampliar, vamos para o estádio. Vou pegar o Engenhão como um bom exemplo. O Engenhão, ele tem 2 setores na pista. O Engenhão tem 2 níveis de arquibancada. Então, você teve 4 tipos de ingresso para comprar. Então, assim, algum deles podia caber no seu bolso ou não. E tá tudo bem. Às vezes não cabe no seu bolso, naquele momento não cabe. Então, assim, essa é a estratégia. Então, assim, se eu escolhesse essa opção de fazer um evento para 5 mil pessoas a R$50, eu teria demanda de 50 mil. E os outros 45 que não conseguiram comprar também ficariam frustrados. Exato. Então, nesse formato onde eu tenho uma possibilidade de ter mais gente com preços e tickets diferentes, na nossa visão, a gente democratiza mais. Vai atender todo mundo? Não. Vai resolver todos os problemas do Brasil? Não. Mas pelo menos a gente está alinhado com o que a gente quer de estratégia, que é tentar ter o maior número de pessoas lá, cada vez mais diversas e cada vez com mais possibilidade de trazer mais gente para dentro da Tardezinha. E assim, tem um fator dentro de tudo isso que é um cara que, como você mesmo falou, não cansa de cantar, né? Ele sobe lá, canta 4, 5, 6 horas e para ele tá tudo certo, né? Dentro desse contexto, assim, Liparosi, com a sua visão de estrategista, CEO do negócio e também dessa visão mais sentimental do negócio, como é que você entende o Thiaguinho dentro disso, assim, cara? Será que se fosse um artista com um engajamento menor do trabalho, porque pelo que eu percebo ele é um cara que comprou a ideia da parada, né? Isso eu percebi que fez toda a diferença, né? Como é que você analisa assim, o Thiaguinho dentro desse contexto todo, do sucesso da Tardezinha, enfim, sua visão? É a alma do negócio. Assim, é a alma do negócio, porque assim, eu sempre falo, se tem um cara ali em cima que canta 5 horas e meia sem fazer xixi e que veio muito provavelmente de um show ontem, porque ele tinha uma agenda para cumprir que não era Tardezinha, quem somos nós que nós não vamos dar a vida para isso? Ele nem sai do palco, né? Sei lá, em 25 edições ele foi fazer xixi, sei lá, 3, 4. Ele canta 5 horas e meia. Nem você conseguiu ficar esse tempo inteiro sem fazer xixi. O cara fica, porque ele não entrega o palco dele para ninguém. O palco dele para ele é sagrado aquele momento. Então assim, a Tardezinha passa muito pela essência dele, cara. Porque ele de fato é um cara que comprou o projeto, se entrega de alma pro projeto, e eu só faço a mesma coisa que ele faz no que eu sei fazer. E o Zulu no que ele sabe fazer, e a Ellen no que ela sabe fazer, e o Renan também, e o nosso time de campo também. É isso que a gente faz. A gente pegou o que cada um sabe fazer de melhor, aonde cada um pode entregar a sua alma, a gente faz. Então, na hora que você vê um cara, que no meu caso, porra, foi um ídolo pra mim, é um cara que eu ia ver. Porra, eu brinco, né? Eu ia ver o pagode eu ia pro pagode do Exalta no Vivo Rio. Então, assim, e tu falar, cara, se esse cara ali, que podia estar escolhendo outro caminho, tá se dedicando com a alma, quem sou eu pra dizer não? E aí, qual é o meu trabalho? Dizer pra todo mundo o seguinte, ó, o nosso trabalho aqui é honrar esses caras aqui. Isso é o que eu faço todos os dias. Eu falo o seguinte, ó, o nosso trabalho aqui é honrar aqueles 2 que sobem no palco. A gente não sobe no palco. Quem sobe no palco são os 2. A gente faz tudo para esses caras brilharem. E acaba que a gente, nas nossas coisas, também brilha. E eles aplaudem nesse sentido. Sim. Então, assim, eu falo, Thiago é muito difícil. Eu ouvi no Brasil um profissional da música com o perfil do Thiago. Assim, o Thiago é um cara atencioso, disciplinado, estudioso, participativo, que é completamente contra os estereótipos de um artista. Os artistas têm um estereótipo completamente diferente. E o Thiago, ele é assim. Então, ele literalmente coloca a alma dele naquele palco e é isso que a gente pegou para colocar isso em todo o nosso time, em todo o nosso projeto. Ele se envolve, busca saber números, tá sempre engajado em relação a isso. Ou ele pergunta ou eu conto. Ele fala, quando começa a abertura de vendas, às vezes o Thiago tá em algumas coisas e aí ele não consegue acessar, ou a Ellen tá enrolada também, não consegue passar. Aí ou eu mando pra ele ou ele me manda. Aí ele fala, professor números. Aí eu mando ele, tu gosta dos números, né? Porque eu sei todos na ponta da língua. Então assim, ele gosta de participar. De novo, mas com total autonomia pra gente. Ele entende o seguinte, ele opina, a gente gosta de ouvir a opinião dele, mas tá com a gente. Essa parte aí é nossa. Não é aquele cara que fala assim, não, mas eu faria, não.
ele pode até falar, eu faria diferente, mas se vocês tomarem a decisão que é isso, tá tudo certo, eu tô lá. Então isso é muito legal. Você vê que tem uma confiança, né, nessa relação que se criou ao longo de 10 anos e que se solidificou em 2023. Mas essa relação de confiança que a gente criou e ver um cara do tamanho dele com esse envolvimento, eu acho que é a base de tudo. Cara, e sobre essa questão do mercado, da mídia, de todo mundo entender essa grandiosidade, assim, te incomoda também? Porque aquela história, inclusive o Thiaguinho já até comentou em entrevistas, né? Cara, se fosse um outro evento, talvez a relevância disso, talvez nem seja relevância o termo, mas a galera estaria batendo mais nessa tecla, né? E você como empresário super bem sucedido, professor, que tem a visão do mercado, é estranho, assim, de repente, não se falar tanto em tudo isso que a gente está conversando aqui? Muito, mas aí tem duas possibilidades. Ou tu fica reclamando ou tu vai atrás. Você falou que o Thiago veio falar contigo, não veio? Sim, falou sobre isso. O também veio, não veio? Sim. Eu também vim. É isso. Somos 3 falando aqui. É isso. Gravei outro podcast, vou gravar amanhã, faço palestra, o Zulu vai em outro podcast, amanhã sai uma... Então a gente não ficou no vitimismo do tipo, não dão a relevância que não dão. Não dão mesmo. Mas a gente, ao invés de ficar esperando, a gente foi contar. Tem que falar, né? A gente foi contar. Então eu abro todo o podcast falando isso. Pô, prazer, obrigado, uma honra pra mim representar a Tardezinha, mas a Tardezinha, o que é a Tardezinha? Ela é a maior turnê brasileira da história, criada e idealizada por 2 pretos que revolucionaram a história do entretenimento brasileiro. Aí todo mundo... É isso? Falei, a partir de agora vamos conversar? Então assim... o cartão de visita. Então assim, eu também acho que isso acontece mesmo, assim. Talvez a gente tivesse que ter o espaço que outras empresas podem ter. Mas não adianta a gente reclamar. Quando eu comecei, você perguntou de número, quando eu comecei a ver que muitas empresas no Brasil que eu admiro não faturam 250 milhões, eu falei assim, opa, pode me botar nessa prateleira aí. Então assim, quando vocês tiverem palestra de negócios, não sei o quê, pode me botar nessa prateleira aí, porque o meu também é desse tamanho, hein? Então assim, deixa eu te contar como é que é o meu, porque tem isso, né? As pessoas têm que saber. Então a gente também, em vez da gente se vitimizar, a gente falou assim, achamos que isso é um problema, vamos fazer a nossa parte para melhorar esse problema? E é isso que a gente está fazendo. Então se amanhã tiver mais 2 podcasts de relevância, de gente com relação, nós vamos fazer até de madrugada, porque as pessoas têm que ouvir a nossa história, ouvir a nossa boca e falar assim, caraca, porra, tinha que ver, ouvir lá no Brito, você tinha que ver, o Zulu foi num dia, falou que a Tardezinha começou assim, não sei o que, outro dia o Liporazzi foi, falou que faturou não sei quanto, não sei o que é a moto brasileira da história. As pessoas precisam saber. E quanto mais a gente contar essa história, mais as pessoas vão ouvir. Cara, porque... E você acha que isso acontece por quê, assim? É porque é pagode, é porque tem essa questão... Não tenho essa profundidade pra te dizer. Mas se tu quiser a minha opinião, o que eu acho é por causa do segmento. É muito difícil as pessoas entenderem que o segmento tão popular, mas na verdade tão genuíno, chegou no tamanho que tem. E eu não tô falando de Tardezinha só não, tá? 2024 não teve Tardezinha. As 2 maiores turnês do Brasil em 2024 foram Sorriso das Antigas, Soweto. Olha aí. E provavelmente, e aí eu não sei os tamanhos ali exatos, mas eu tô aqui, mas foram as 2 maiores com certeza, e teve no Manaus. Porque no Manaus não teve, eu acho que o ano inteiro e tal. Mas com certeza, as 2 maiores turnês do Brasil ano passado, Sorriso, As Antigas e Soweto. E aí? Não teve Tardezinha. Mas é o segmento. Então assim, de fato, o segmento hoje ocupa um espaço muito relevante. E que talvez, se fossem 5 turnês tops, talvez tivessem sim mais destaques. Mas aí é uma questão cultural, que aí eu não tenho essa profundidade para te dizer, mas como impacta no meu, eu posso te falar o seguinte, de fato a gente tinha que entender que nos últimos 3, 5 e provavelmente nos próximos 3, 5, as maiores turnês brasileiras são de samba e pagode. Cara, isso é um termômetro gigante para mostrar o tamanho que tá o samba, né, cara? Isso é absurdo. E assim, você falou que não faz na Tardezinha projetos para 2, 3 anos, né? Vocês estão pensando praticamente ano a ano ali e tal. Mas o que você estima pro Tardezinha, considerando que ele vai continuar, né? Desconsiderando a possibilidade de não continuar, né? Não, o Tardezinha vai continuar. Não, sim. Essa fala não é minha, essa fala é do Thiago. Sim. Se mais 10, 20, 30 ou até 40 anos. Ele falou isso na coletiva. A gente só não sabe como. Sim. Se vai ser uma turnê, se vai ser uma série de shows, se vai ser um show comemorativo, se vai ser um álbum, se vai ser uma escola, se vai ser um selo. A gente não sabe. Sim. Mas que o Tardezinha, ele precisa continuar porque foi ele que estruturou esse legado. Sim. Então, se hoje eu te falo que as 2 maiores turnês de 2024
no ano que não teve tardezinha, foram, por exemplo, Sorriso das Antigas e o Soweto, é por causa da tardezinha. E aí não fui eu que falei, pô. Sim. Isso aí quem falou foi o Belo. E pra você. Verdade. E falou depois no navio dele. É verdade. Então, vou sair eu desse papel. Então, se hoje a gente tem duas turnês no ano que não teve tardezinha, do tamanho que teve o Samba e o Pagode, foi muito influenciada pela tardezinha. Total. Então, se a tardezinha em algum momento quiser descontinuar a série de shows, e que pode ser em 25, 26, 27, 28 ou 29, a única coisa que ela não pode é descontinuar como negócio. Ela não pode descontinuar como essência, porque senão ela tira um pouco da estrada que ela pavimentou para poder dar esse tamanho. Então o nosso trabalho é entender para onde a gente vai. Mas a única certeza que tem é que a gente precisa manter essa chama acesa, porque o legado do que a gente construiu, ele tá só começando. A gente tá falando de turnês aqui vitoriosos que tem 5, 6 anos de projeto, ou 3, 4 anos de projeto. Então, se a gente tem 10, eles vão chegar em 10. Então, para 10, ainda tem mais 5, 6 anos para frente. Porque começou depois da gente. Então, assim, eu acho que a gente tem esse papel de se reinventar, de olhar ano a ano, mas sabendo que vai ficar para frente, porque esse legado que a gente ajudou a construir, ele não pode ser tirado de lugar, porque, de fato, hoje o tamanho que tá o samba e o pagode, os projetos, os artistas, eu acho que poucas vezes viveu. E aí, de novo, não sou eu o grande cara para te dizer isso. É o que eu escuto os grandes te falarem. Sim. Como Belo, como Péricles, falam e muitas das vezes até para você. A tardezinha assim, acho que ninguém deixaria acabar, inclusive o público, né? Não tem jeito. Mas o crescimento dela, porque, caramba, já tá em estádio, saindo do Brasil, pensando em expansão de negócio. É a ideia expandir ou, na verdade, chegou num tamanho que agora é melhorar ainda mais a experiência, enfim, o que você visualiza? Eu acho que sim, em termos de evento, a gente talvez esteja chegando no limite do tamanho. Do tamanho, sim. Porque vai chegar uma hora que também é isso. Não dá pro Thiago fazer Bruno Mars, 5 shows na sequência, Coldplay, 6 shows. Não tem como, o cara canta 5 horas e meia. Sim. Não, acho que não dá. Não dá. Então, fisicamente eu acho que em termos de tamanho de potencial de público em shows, eu acho que a gente tá chegando no limite. Ainda não chegou, ainda temos uma gordurinha para ir e a gente tá de olho nela. A gente pode mais. Tanto que Curitiba a gente sai da Pedreira e vai para um estádio, a gente vai para um estádio em Vitória, a gente vai para um estádio em Recife. Então tem ali um lugarzinho pra gente crescer. Tem uns pedaços para abraçar. Uns aí. Então tem isso. Então a gente tem 2 objetivos. O primeiro é melhorar e ampliar a experiência no evento. Legal. E o segundo passo é falar da tardezinha para fora do evento. E aí talvez seja uma das coisas que a gente mais esteja cuidando, que é, por exemplo, com a Estácio, fazer curso profissionalizante, graduação, pós-graduação em MBA, em gestão de entretenimento com a maior universidade do Brasil. Com a Umbro, fazer uma coleção de roupa com uma marca centenária e inglesa no mesmo padrão de coleção dos clubes de futebol. Com 2 tipos de tênis, com 4 tipos de camisas, 4 tipos de casaco. Então, assim, a gente começou a entender também que tinha uma experiência fora do evento. Porque São Paulo está esgotado desde novembro. Um evento que vai ser em outubro. 2 datas. Quantas pessoas queriam ter a experiência, tá próximo da tardezinha e não conseguiram comprar ingresso? É para esse cara que eu tô falando. Então a gente começou a entender que a gente precisa ter coisas também fora o show. E a experiência da cerveja foi muito legal, porque a gente teve uma venda gigante dentro do mercado. Vamos ter de novo uma cerveja em 2025, que também vai vender em mercado. E trazemos isso para outros produtos. Então a gente começou a entender que licenciamento, a ampliação para fora do evento era uma coisa que a tardezinha já tinha musculatura para fazer isso de maneira grande. Porque não é para fazer para inglês ver. Tô fazendo aqui para fazer. Não. A nossa coleção de roupa é completa, com 32 itens, com a Umbro. Fazer mesmo. Com a Umbro. Não fizemos 5 camisas ali e colocamos de pé. Então a gente vai fazer um curso. Não sou eu só dando um curso. O professor de Parece falei deu um curso. Não. Estou sendo uma Universidade do Brasil. Então, assim, é isso que a gente vem fazendo em todos isso. E temos ainda algumas 3, 4 surpresas para contar ao longo do tempo, porque de fato a gente literalmente está colocando o nosso produto no lugar onde ele merecia.
É porque a marca é muito forte, né? E você acaba podendo explorar de várias maneiras, né? Tem festa infantil também? Se eu não me Tema de engano. festa infantil. Não, tema de festa, né? Não é infantil. Tema de festa em geral, é verdade. Porque a empresa que licenciou, ela é especializada em festa infantil. Barbie, Mario Bros e tudo mais. Tem tema de festa, tá licenciado. Caramba. Então, assim, você entra em qualquer loja de festa, aqui no Rio tem uma grande, a Vivian Fest, você entra lá, tem uma parte lá que tá tardezinha. Então, assim, é isso, assim, a marca, ela se tornou muito forte porque ela se tornou muito amiga. A gente quis fazer um negócio muito amigável, muito amistoso, onde as pessoas vivenciassem momentos únicos. E esse era o nosso grande desafio, para você sair daquele dia falando, putz, tomara que esse dia aconteça de novo. E quando ele fala que vai acontecer, começa aquela corrida pelos ingressos. É porque, acho que você falou tudo, né, cara? Esse lance de você ter uma marca amigável, uma marca... Tem essa jovialidade, apesar de ter essa 30 mais, é uma marca... 40 mais, né? 40 mais. Verdade. Mas tem esse lance da jovialidade, de ser uma coisa, né? Pô, então isso é muito valioso também para a construção da marca, né, cara? Você precisa, assim... Precisa, né? O McDonald's é novo, né? Não sendo. Não sendo, então, assim, exato. A Coca-Cola é nova, não sendo. Verdade. Então, assim, a gente realmente precisa entender que você, para ser jovem, não necessariamente precisa ter pouca idade. Pouca idade, é isso. Então, você pode ser jovem no entendimento do teu público. E é isso que a gente faz com a Tardezinha. A gente quer sempre estar perfeita para quem a gente está falando. Talvez pros meus filhos, que têm menos, né, de 20 anos, talvez não faça tanto sentido para eles hoje. Mas para quem a gente fala, o Tardezinha é exatamente a experiência que ele quer viver. Cara, assim, eu sempre tenho aquelas perguntas para tentar ajudar a galera em casa, né? A ideia é sempre essa. Hoje em dia, Liporaço, acontece muito dos grupos quererem fazer seus eventos, suas festas, né? Porque o que acontece com os grupos? O grupo entendeu, a maioria dos grupos entendeu que não compensa você tocar em bar e ganhar um cachê. Então o cara pensa, pô, vou fazer uma festa, aí entra a força da Tardezinha, do que se tornou a Tardezinha, né? Pensando nessa dimensão bem menor, né? A gente tá descendo bastante os degraus aí de evento, né? Mas o que você daria de dica para essa galera que não é do evento, que não tem costume de fazer evento, porque geralmente são os próprios integrantes que fazem os eventos, que cuidam de bilheteria e tudo mais. Você soltou várias dicas aí, quem for esperto vai pegar várias dicas de conceito e tudo mais. Mas sendo mais direto, assim, quais as dicas para fazer um evento, construir um evento, pequeno porte, bem feito, ter uma lucratividade legal? O que você daria de dica assim, cara? Falando para quem você está querendo dizer, que é para os grupos e para os músicos, a primeira coisa é, se você fosse bom produzindo evento, você não era músico. E se o produtor de evento fosse bom tocando, ele não era produtor de evento, ele era músico. Perfeito. Então, cada um tem que saber onde o outro vai bem. Então, é melhor você dividir um bolo do que comer sozinho uma coisa bem menor. Perfeito. Então, assim, eu acho que a primeira coisa é entender que, de fato, se você quer fazer esse seu projeto, você precisa ter com você alguém que saiba produzir esse projeto. Se na sociedade, se pagando um valor, mas tem que deixar quem entende daquilo fazer. Até para você fazer o que você sabe fazer, que é tocar e brilhar. Porque se você ficar preocupado com a bilheteria, na hora que você tá tocando, tua cabeça tá pensando como é que tá a porta, como é que tá o bar, se a cerveja tá gelada, se a pessoa entrou. Se tem alguém cuidando disso tudo, você só tem que falar o seguinte, alguém cuidou disso tudo. Eu agora só preciso que esse momento aqui seja mágico. Então traga para perto de você isso. E a segunda dica, são só duas. Faça isso com a essência do que você quer. Busque o seu DNA. O que você faz que é de diferente, que vai bater diferente naquela pessoa que está indo lá. Acertou isso aí, você vai começar para 1.000, mas vai acabar para 750 mil. Que é isso que as pessoas precisam entender. Monte um time que cada um saiba fazer bem o que faz, dê a eles a liberdade de fazer o que eles fazem melhor, mas busque uma coisa que vai pegar nas pessoas de uma maneira diferente que os outros pegaram. Porque aí você não está correndo a mesma corrida. Você está correndo a outra corrida. Exato. Então, assim, o que a gente fez na Tardezinha foi meio que criar... O João Adib fala isso. Criar prateleira. Então, a gente criou a prateleira. Então, assim, a gente foi e buscou algo novo. Então, assim, se você está fazendo a mesma coisa que todo mundo está fazendo, talvez você consiga. Vai ser mais difícil. Na hora que você está buscando uma outra prateleira, essa prateleira não existia, você é diferente. E se você é diferente, pode ser menor,
pode ser um pouco mais difícil, mas na hora que todo mundo olhar pra cá, fala assim, não, isso aqui tá diferente. Mas do mesmo já deu, fui lá 4 domingos. Esse aqui eu quero ir, porque é uma vez a cada 3 domingos. Só que, mas como é que ele faz os outros 3 domingos do mês da agenda dele? Vai fazer outra coisa em outro lugar. E aí começa a pensar essa história. Então, legal. Eu acho que se você consegue fazer essas 2 coisas só, eu acho que a chance de chegar grande é muito maior. Cara, esse lance de saber montar um time também é um diferencial incrível, assim, né? Principalmente porque as pessoas têm a tendência, assim, e eu tinha um pouco disso, de querer fazer tudo, né? Isso aí é uma merda, né? Porque acaba que você, exatamente o que você falou, você tira o foco do seu principal fim, né? Do teu trabalho, né, cara? Você teve essa dificuldade de montar time assim ou não? Você sempre teve essa cabeça de, pô, eu preciso ter gente do meu lado pra me ajudar. Eu sou um cara que gosta de tudo debaixo do meu braço. Isso aí é fácil. Centralizador. Muito. Não é fácil a relação comigo. Também tem essa clareza. Tu tá deixando claro isso. Não, isso eu não tenho. É só pra ficar reforçado e registrado. Mas uma coisa que eu aprendi é que cada um sabe fazer o que o outro faz melhor. Então, vou te dar um exemplo. A gente, quando era menor, tudo era debaixo do nosso braço e a gente fazia. Foi crescendo. Então, hoje, por exemplo, a produção, o Pelúcia lidera, ele tem um time com ele e vai. Então, assim, o ESG tá com a Grazi e vai. Então, assim, me apresenta o plano, eu valido com os sócios, aprovo o conselho e toco o plano. E depois o meu trabalho entregou? E é aquela mesma premissa que eu te falei lá no início. Aquele cara ali entregou 5 horas e meia cantando. Eu preciso entregar esse resultado. Para eu entregar esse resultado, você tem que entregar o seu. O seu 5 horas e meia cantando é a produção funcionando, tá, Pelúcia? Tá? Ô, Hanna, a comunicação tem que funcionar. É o teu 5 horas e meia cantando. Todo mundo tá claro isso? Patrick, com a relação com as marcas. Então a gente pega todas as nossas lideranças e fala isso. E ele desdobra isso pra galera dele. Então hoje, a gente tem um time muito forte. E aí, voltando, né? De fato, eu sou um cara muito incisivo, mas eu sou um bom líder. Isso também é uma característica que eu não tenho falsa modéstia de dizer. Então, eu sei liderar bem. E eu trago pro meu time e dou protagonismo para pessoas liderarem também os seus dias. Contanto que no final me entregue. E se não me entregar, eu vou cantar as 5 horas e meia no teu lugar. Então, assim, as pessoas têm que entender que ter um time é fundamental para crescer. Ninguém cresce desse tamanho com braço de jacaré. Não tem jeito. Não tem como. E falando de liderança, assim, porque você vai soltando os ganchos aí, eu vou pegar. Enquanto você for soltando, eu vou, viu? Aproveitar essa questão da liderança, que é importante em qualquer segmento, né? Falando de música, tem muito músico que assiste. Existe sempre o líder do grupo, existe o líder do projeto musical, existe o líder da empresa, enfim. E sempre se fala da diferença do líder pro chefe, né? Tem gente que quer ser o chefe, né? Não, vem cá, faz aqui. O que você destacaria de específico que um líder tem que ter, né? De características, né? Que um bom líder tem que ter, na sua opinião, assim, cara? Ouvir bem e entregar. Ter raça. O líder tem que ser um cara para fazer. Eu sou um líder fazedor. Eu sou um cara que faço, mão na massa, quero ver a coisa acontecer e tudo mais. Não dá para ser um líder de ar-condicionado. Ficar atrás da mesa. Vamos, aqui, não. Vai fazer. Mostra, não funcionou, vai lá e faz. Então, assim, eu acho que tem isso. Você deu o exemplo do chefe pro líder. O Tadinho, eu sou o líder. Os chefes são os dois. e eu sei que são os dois. Então, eu sou o líder. Mas os chefes estão ali em cima. Sim. Então, assim, as pessoas entenderem que liderar é deixar o outro seguir. Liderar é poder deixar a pessoa fazer. Ela vai errar. E ali cabe a você corrigir. E não ser complacente. Ser duro na hora que tem que ser e ser... e elogiar quando tiver que elogiar. E isso hoje ninguém quer. Por isso que é muito claro que, assim, um líder, ele é admirado, mas ele não é amado. Porque ser líder é cobrar, é dizer não, é tocar na ferida. E isso, de fato, é difícil. Mas, em compensação, se você é justo e correto, admirado você vai ser. E é isso que a gente faz. Foi ontem, ou anteontem, algum dia eu queria um post na rede social que era um momento marcante, alguma contagem regressiva. E eu várias vezes vou bater no time de comunicação e eles dão os moles e eu dou porrada e eles ficam sem saída porque eu tô certo. Aí eu fui falar o seguinte, bem que hoje podia ter um post assim, a gente não tá programado. Aí programado? Ele é. Aí eu falei, aí aqui me mostrou o print, vai subir 6 horas, já vamos mandar collab pro Thiago, pro Zulu, não sei o que. Oi? Fizeram, eu falei, esse é aquele momento que vocês queriam mandar o Liporace pra puta que pariu e falar, te peguei. Aí ele falou assim, não, Liporace, a gente gosta do que você faz. Eu falei, mas tem um momento que ele fala assim,
Tu achou que eu não fiz? Porra, eu fiz. Então tem muito disso. Mas a gente joga muito junto, cara. O nosso time, assim, é muito azeitado. E as nossas lideranças são muito boas. A gente respeita as lideranças. Eu acho que isso é muito legal. Pô, tu falou um negócio aí que eu achei fantástico. Essa questão do líder ser admirado, mas ele não pode ser amado, né? Isso aí é demais, porque entra naquela questão. Você não vai agradar todo mundo. Você vai fazer o que tem que ser feito. É isso. E qual foi a decisão mais difícil que você já teve que tomar, assim, nessa sua carreira como... Não só no Tardezinha, assim, na liderança dos seus negócios, assim, que você falou, caramba, agora eu senti o que é ser um líder. Porque tem esses momentos, né, de ter que se desligar alguém, de ter que, enfim... Esse é um exemplo. Na hora que eu comecei a desligar as pessoas com naturalidade, eu falei, opa, é isso, né? Acostumei. Então, assim, isso é uma coisa. Eu acho que outra coisa também é saber a hora de recuar. É a hora de fecha isso, aqui não funciona, fecha esse negócio, não segue esse projeto, descontinua esse. O recuar também é um passo que eu venho aprendendo nos últimos anos. E o Tardezinha tem muito disso. O Tardezinha ele é tão emocional para mim que ele me completa profissionalmente e emocionalmente que eu tô numa fase que eu faço o contrário. Eu falo, cara, deixa eu olhar para cá, porque nem tudo eu posso querer abraçar. Então, assim, então eu acho que tem um pouco também disso, da liderança, de saber a hora de parar, a hora de não ir, dizer não. Eu sou um cara que sempre acreditei. Vamos, vai dar certo. Eu sempre fui o raçudo, sempre fui o resolvedor de problema. Tem hora que eu falei, não, deixa esse problema aí, e esse problema existe, temos que resolver. Mas resolver é definitivo. Então eu sempre fui o cara do vai dar. E eu tô aprendendo a ser o cara seguinte, não vai dar não, acabou. Porque é uma questão de maturidade e inteligência, né? Chegou, não, vai dar, não vai dar não. Então, assim, e isso é uma coisa que a gente precisa aprender. Só que eu entendi, e o Tardezinha é uma das provas disso, que eu só não posso perder na raça. E isso é uma coisa que eu sou muito raçudo. Então, assim, na raça é ruim de me ganhar. Então eu me dedico, eu boto a mão, eu faço, e isso impacta todo mundo. É a minha 5h30 cantando. Então, assim, na raça eu dou exemplo. Então eu sou o cara que tô lá e sou bom na dificuldade. Eu sou o cara que me moldei no caos. Na hora do caos eu me destaco mais. Deu merda, é a hora que eu sou mais protagonista. Tá tudo bem? Tá flat? Eu sou ok. Deu merda? Aí eu sou diferente. Eu fui formado no caos. O caos me moldou e nesse momento eu sou melhor. Maneiro, formado no caos. Boa essa aí também, né? Porque, falando essa questão de saber recuar, porque as pessoas confundem com, não, mas você tem que ir até o fim e tal, mas às vezes o fim é recuar, né? Você tem que ter essa inteligência, né? Isso aí também é importante, porque algumas pessoas ficam batendo na tecla ou dando murro em ponta de faca e acaba perdendo tempo e oportunidades que poderiam estar ali do outro lado, né? Esse negócio que a gente vive, ele é um negócio emocional, como eu mesmo acabei de dizer. Só que a emoção ela não pode ser maior do que a razão. Perfeito. Só que não existe uma regra para isso. Eu não sei te dizer exatamente o seguinte, pô, Brito, se um projeto de sucesso ele é um projeto que ele é 70% emocional, 30% racional. Ou vice-versa. Não existe. Essa balança, aí vai do cara que tá na cadeira. E essa balança é o tempo, é a tua vivência, é o histórico, são as tuas trajetórias, teus erros, teus acertos, que diferencia da vida de cada um. Mas o nosso negócio de entretenimento, ele é um negócio que a emoção não pode aflorar. Porque se ela aflora, você toma decisões piores. A pessoa que está no momento emocional, ou no êxtase, ou na depressão, essa pessoa toma decisões piores do que uma pessoa que está num momento linear. Sim. Então a gente não pode deixar nem a euforia, nem a tristeza impactar as nossas decisões. Então, quando você sai de um estádio lotado, porra, um show incrível, você vê momentos únicos, Thiago recebendo o Péricles em São Paulo, porra, o Péricles e o Krigor entrando no Parque Olímpico, ou o Belo em Campinas, ou inúmeros exemplos que a gente vai ter, você olha e fala assim, cara, isso mexe com o teu coração, sim, mas é o teu negócio. E não é hora de tomar decisão também. Sim. Então, se é o teu trabalho, espera passar e vamos lá. E assim, e isso é muito difícil você fazer, porque mexe com o emocional. E a gente vem de emoção. A gente vem de momentos inesquecíveis. A gente vem de momentos memoráveis.
Só que eu preciso vender isso assim como o padeiro vende pão, assim como a pizzaria vende pizza. Com normalidade. Com normalidade. E isso é uma coisa que a Tardezinha consegue lidar. A Tardezinha ela não é deslumbrada com o sucesso dela. A Tardezinha ela não é, retraída do tamanho que ela podia ser. A gente lida com isso com naturalidade. Então a gente não se emociona no sucesso, mas também não se abala na derrota. Tanto o sucesso quanto a derrota servem pra gente como elementos pra gente dar o próximo passo. Sim, sim. Muito maneiro, hein? Cara, se deixar... Virou aula, hein? Acho que eu vou fazer eu não vou lançar isso aqui, vou vender como um curso de empreendedorismo, porque isso aí é só quem estudou com ele lá na escola. Cara, obrigado, cara. Foi demais esse papo, assim, eu acho que a gente conseguiu... Porque eu acho que o meu grande intuito em trazer vocês aqui é isso, é trazer pra essa galera que tá tentando fazer os seus eventos ali, porque dificilmente essa galera vai fazer um tardezinha, mas às vezes vai fazer o tardezinha dele lá, sim, né, cara? E eu sei quanto isso é importante pra galera que segue a gente, né? E se inspirar, eu acho que isso é fundamental. Por isso que eu falei, pô, é do Caxambi? Porque, cara, olha onde é que o cara chegou saindo do Caxambi, olha o nível de trabalho que ele faz hoje, né? Olha o Zulu de onde ele saiu, onde ele tá, né, cara? Eu acho que é muito por aí. E ouvir vocês é inspirador pra caramba, porque você vê, pô, olha aí, ó, o cara conseguiu, faz um negócio maneiro com segurança, com conhecimento, né? E trazer vocês aqui foi muito proveitoso, de verdade, meu irmão. Obrigado, viu? Eu que agradeço, eu te falei, já te falei isso em outras oportunidades e reforço aqui. E acabei de dizer isso. Você, pra gente e pra mim específico, é o maior que tem nesse segmento. Bom, obrigado. E o trabalho que você faz é importante pra gente. De novo, um segmento feito de vários elementos. Dos artistas, dos produtores, dos fornecedores e dos que propagam o que a gente faz. E você, de fato, é a referência que faz isso para esse segmento Samba de Pagode muito à frente de todo mundo. E toda vez que precisar da Tardezinha, precisar de mim, pode contar comigo, porque a gente é muito empolgado e admira o trabalho que você faz. Pô, e que agradeço de verdade o convite. Que maneiro, rapaz. Ó, vou estar em tardezinha, hein? Gisele, você já escolheu o tardinha que você vai? Porque ela, na verdade, eu acho que a que mais me motiva é pro tardezinha. Porque eu sempre vou, né? Mas ela quer ir, não é só em um. Ela não quer, pra ela não basta ir em Brasília. Ela quer. A gente foi em São Paulo, os dois, não foi de São Paulo? A gente foi até do Réveillon quando lançou. Cara, mas foi tardezinha aquilo ali, do Réveillon? No Rio. Foi tardezinha, não foi? A gente foi nesse aí também. Esse aí foi no comecinho, né? Foi, não. Só pra poucas pessoas. Isso. E tinha a piscina, né? Tinha... Caramba, eu tava lá. Réveillon da tardezinha, rapaz. Tá vendo, gente? Eu sou tardezeiro, tem isso? Como é que eu... Tardeziners, isso aí. Liporace, obrigado, meu irmão. Tamo junto. Rapaziada, ó, o papo foi sensacional. Você tá aqui até o fim. Se inscreva no canal, dá o like, é importante pra gente. A gente sempre bate nessa tecla porque é importante aqui pro canal, beleza? Até a próxima, hein? Valeu!